Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula aqui eu vou falar para vocês como funciona a hierarquia dos conectivos dentro do raciocínio lógico. Então vamos lá. O que eu colocar aqui é o que a gente opera primeiro. Então, olha, o que a gente opera primeiro? Tudo que estiver cercado, né, por parênteses. Tá? Então primeiro a gente opera o que está dentro dos parênteses. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, né, o segundo que a gente opera, se não estiver nada dentro do parênteses, ou depois que você operou o que está dentro do parênteses, é a negação. Certo? A negação que a gente opera em segundo plano. Em terceiro, né, depois que a gente operou tudo que está dentro do parênteses, operou tudo que é negação, a gente vai operar o conectivo e, ou o conectivo ou, que esse ou aqui é o ou inclusivo, ou ainda o conectivo ou, que é o ou exclusivo. Entre esses conectivos não tem hierarquia entre eles. Se você tiver numa mesma proposição dois desses conectivos, por exemplo, o conectivo e o conectivo ou, se não tiver parênteses é porque é para operar na ordem de leitura. Se um conectivo for mais forte do que o outro, o mais fraco vai estar dentro do parênteses para indicar que aquele que está dentro do parênteses é para ser operado primeiro. Certo? Pode acontecer isso. Mas se não tiver nada na expressão, é porque opera-se na ordem de leitura, porque entre eles não tem hierarquia. E o quarto conectivo, o quarto passo, né, a ser operado, não é o quarto conectivo, é o conectivo se então. Se alguma coisa, se alguma coisa, então é outra coisa. E o conectivo mais forte de todos, ou seja, que seria operado por último, é proposição se e somente se. Outra coisa aqui. Vou escrever novamente aqui, somente. É o se somente se. Tá? O conectivo a ser operado aqui por último. Ok? Então, esta é a hierarquia dos conectivos. Eu vou mostrar como funciona isso daqui de duas formas diferentes. Primeiro, eu vou mostrar como que a gente opera quando a gente tem proposições simbólicas. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou escrever aqui duas proposições, nós vamos construir a tabela verdade dela. Por exemplo, essa proposição aqui, ó. P e Q condicional com R. É uma proposição aqui com uma proposição composta com três proposições simples aqui. Tá? Isso aqui é condicional. Aqui eu coloquei na linguagem corrente, mas a gente pode colocar aqui, né, na linguagem simbólica, assim, tá? Já que eu coloquei o se então aqui na linguagem simbólica, eu vou colocar aqui também na linguagem simbólica. Então nós vamos construir a tabela verdade desta proposição aqui, e depois nós vamos construir a tabela verdade dessa outra proposição aqui, ó. Olha a diferença das duas. Primeiro aqui, nessa primeira proposição aqui, ó, quem é o conectivo mais forte? O se então. Certo? Então, essa proposição aqui, ela é chamada de condicional, porque o conectivo mais forte, ele dá o nome à proposição.
Então, essa proposição aqui ela é chamada de condicional. Ela é uma condicional. Aqui, na verdade, né, o que a gente tem que operar primeiro é o conectivo E. A gente vai ter que operar primeiro esse conectivo E. Vou fazer assim, vou colocar uma marcação aqui de uma cor diferente. Ó. A gente vai ter que operar esta parte aqui da proposição e essa daqui a gente vai ter numa coluna, né? E depois a gente vai juntar as duas, porque esse conectivo aqui ele vai ser o último a ser operado. Por quê? Porque o E é mais fraco, ele vem antes da condicional. Beleza? Ok. Agora, aqui nessa outra proposição, o que a gente tem que operar primeiro? O que está dentro do parêntese. Então, pelo conectivo condicional aqui, né? Condicional estar dentro do parêntese, ela vai ter que ser operada primeiro. Então, essa proposição aqui, o conectivo mais forte aqui é o E. Por quê? Porque primeiro se opera o parênteses. Então, o parênteses ele, vai ser operado primeiro. Então, a condicional vai ser operada primeiro. Logo, eu vou finalizar essa operação aqui com o conectivo E. Então, esta proposição aqui, ela é chamada de conjunção. Por que conjunção? Porque o conectivo mais forte aqui é o E. Observaram a diferença, mano? E são as mesmas proposições colocadas com os mesmos conectivos, na mesma ordem. A diferença é que eu coloquei um parêntese aqui nessa segunda e nessa primeira eu não coloquei o parêntese. Então, nesta segunda aqui, o que a gente tem que operar primeiro é o que está aqui dentro do parênteses. Né? Isso aqui é o que eu tenho que operar primeiro. E depois que eu operar isso daqui, eu vou fazer a conjunção com isso aqui. Né? Tá vendo? Vou pegar essa parte aqui e fazer a conjunção com essa outra parte aqui que vai ter que ser operada antes. Certo? Vai ter que ser operada antes. Então, o conectivo E aqui é o mais forte. Vamos colocar isso aqui numa tabela, né, para a gente ver como que funciona. Primeiro essa condicional aqui. Então, eu vou colocar aqui a proposição P, a proposição Q, a proposição R. Como eu vou ter que operar o P e o Q, então aqui vai ficar o P e o Q. Né? Aí depois eu vou ter que pegar o P e o Q e fazer condicional com a R. Ó. Eu vou ter que pegar essa quarta coluna condicional com a terceira. Eu vou ter que fazer a condicional nesse sentido aqui. Ó. Certo? Então eu vou escrever ela aqui todinha na última coluna. Eu vou ter que pegar essa proposição aqui e vou ter que fazer condicional com a proposição que está na terceira coluna. Ok? Como aqui a gente tem 3 proposições simples, então são 8 valores lógicos. Né? Então aqui a gente vai colocar verdade, 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 verdade. 4 verdades, agora eu vou alternar, vou colocar 4 falsidades. Falso, falso, falso e falso. Agora aqui eu vou alternar de 2 em 2. Eu vou colocar verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. E a última eu vou alternar de 1 em 1. Alternei de 4 em 4, 2 em 2, agora eu alterno de 1 em 1. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, como a gente tem 3 proposições simples, né, é 2 elevado ao número de proposições simples. 2 elevado a 3. Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá um total de 8 linhas. Certo? Pode observar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Vamos operar agora. No conectivo E, só temos a verdade quando ambas forem verdadeiras. Então, a verdade é a primeira e a segunda coluna, tá vendo? P e Q. Verdade e verdade dá verdade. Verdade e verdade dá verdade. Agora aqui, ó, falso, falso,
falso. Eu não tenho as duas verdadeiras, falso. O restante é tudo falso, não. Porque falso com verdade vai dar falso. Falso e verdade vai dar falso. Falso e falso dá falso. Falso e falso dá falso. Beleza. Agora eu vou juntar a terceira coluna, desculpa, a quarta coluna condicional com a terceira. É nesse sentido, ok? Então vamos lá. Agora o antecedente é essa quarta aqui, o consequente é essa, porque olha aqui como que está, né? É de P e Q para R, é condicional. Esse é o antecedente, o P e o Q é o antecedente. Se o antecedente for verdadeiro, então o consequente tem que ser verdadeiro. Como ele é, então isso daqui dá a verdade. Se o antecedente for verdadeiro, o consequente que teria que ser verdadeiro. Como é falso, não. Vera ficha. Isso é falso. Vera ficha é falso. Antecedente falso, não importa o consequente, sempre vai dar a verdade. Né? Então isso aqui é a verdade. Antecedente falso, não importa o consequente, vai dar a verdade. Antecedente falso, não importa o consequente. Só dá falso vera ficha. Né? Antecedente falso, aqui dá a verdade. Antecedente falso, não importa o consequente, vai dar a verdade. Antecedente falso, não importa o consequente, isso daqui vai dar a verdade. Pronto, a gente tem a tabela verdade dessa proposição. Né? Todas as possibilidades. A única situação em que essa proposição composta aqui é falsa, a única situação em que ela é falsa, é quando a primeira for verdadeira, né? O P for verdadeiro, o Q for verdadeiro e o R for falso. Só nessa situação é que ela dá falso. Em todos os outros, para todas as outras possibilidades, as outras 7 possibilidades, ela tem a verdade. Isso daqui, na verdade, é uma contingência, né? Porque não é uma tautologia, porque para ser tautologia teria que ser tudo verdadeiro. Isso aqui é uma contingência. Tá? É uma condicional contingência. É uma condicional que é uma contingência. Agora vamos construir a tabela verdade dessa outra aqui. O objetivo aqui é saber o seguinte. Será que essas duas proposições são equivalentes? Né? O que significa isso? Será que elas vão ter os mesmos valores lógicos nas mesmas posições? Vamos ver. Aqui nós temos o P, o Q e o R. Como agora a gente tem que operar o parênteses, não, o que a gente tem que operar primeiro é isso aqui. Ó. Opa. O que a gente tem que operar primeiro é o que está dentro do parênteses. Ó. Q condicional com R. É isso daqui que a gente vai ter que operar primeiro. Ó. A segunda linha condicional com a terceira. E depois a gente vai juntar. Né? Vai pegar o P e juntar com o Q condicional com o R. A gente vai fazer isso por último. Então vamos distribuir aqui. Mesma coisa, não. Verdade, 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 verdade. Falso, 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 falso. Aqui, verdade, verdade. Falso, falso. Verdade, verdade. Falso, falso. Aqui, verdade, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Pronto, a condicional do Q para o R. Se o antecedente for verdadeiro, o consequente tem que ser. Como é? Então isso aqui dá a verdade. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Não, vera ficha. Isso dá falso. Condicional. Aqui antecedente falso, não importa o consequente. Isso dá a verdade. Antecedente falso, não importa o consequente. Isso dá a verdade. Verdade com a verdade, também dá a verdade. Vera ficha, falso. Antecedente falso, não importa o consequente, é a verdade. Antecedente falso, não importa o consequente, é a verdade. Agora, pessoal, é conjunção. É conjunção com essas duas aqui, dessas duas aqui, ó. É o P, agora é o conectivo E, certo? É o conectivo E aqui, ó. Conjunção. Primeira com a quarta coluna. Se verdade e verdade, dá verdade.
Verdade e falso dá falso. Por enquanto, você pode observar que, por enquanto, as duas proposições são equivalentes. Né? Isso é verdade aqui, verdade aqui. Falso aqui, falso aqui. Mas vamos continuar. Verdade e verdade. Verdade. Verdade e verdade. Verdade. Por enquanto, tudo ok, né? Falso e verdade. Falso. Já dá para ver que aqui a gente tem a verdade e aqui a gente tem a falsidade. Ou seja, nem sempre os valores lógicos dessas duas proposições são iguais. Significa que elas não são equivalentes. Ou seja, não é a mesma coisa. Essa proposição aqui sem o parênteses não é a mesma coisa, né, do que ela com o parênteses. Perceberam? Na tabela verdade a gente provou isso. Né? Não é a mesma coisa. Por isso que se você mudar a posição do parênteses, dependendo dos conectivos, a proposição vira outra coisa. Né? Aqui falso e falso, olha, dá falso. Agora aqui falso e verdadeiro, isso dá falso. Falso e verdadeiro, isso dá falso. Beleza? Então, pode observar que essas duas proposições elas não são equivalentes, ou seja, não têm os mesmos valores lógicos nas respectivas linhas. Beleza? Então, só para mostrar para vocês como que funciona a hierarquia desses conectivos, né, via tabela verdade. Agora vamos ver como que a gente faz isso se você tiver uma linguagem corrente. Né? Na linguagem corrente, como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui uma proposição P. Vou pegar proposições bem curtinhas aqui. Ana trabalha. Vamos pegar aqui a proposição que Paulo estuda. Vamos pegar aqui a proposição R e vamos colocar aqui Beatriz é dentista. Ok? Beatriz é dentista. Ok, agora vamos escrever a linguagem corrente dessa proposição aqui. Ó. P I Q, colocar aqui esse conectivo, né? Condicional com R. Certo? Depois eu vou escrever a outra. Como que a gente escreve aqui, pessoal, a linguagem corrente? Aqui a gente vai escrever, pessoal, do jeito que elas aparecem aqui. Olha. Só que o conectivo se, então, ele é o principal. Então, de alguma forma, na escrita, eu tenho que indicar que ele é o principal. Então, olha, como ele é o principal, o conectivo se, então, é o principal, ele é o mais forte. Então, esta proposição na linguagem corrente, ela vai ter que começar com se. Ela vai ter que começar assim, ó. Se P e Q, se P e Q, quem é P? Se Ana trabalha, se P, isso é o P, e que, quem é o que? E Paulo estuda, vírgula. Então, essa vírgula aqui é do se então, tá ok? Depois no próximo vai ter uma outra vírgula, na verdade vai ter duas vírgulas, mas uma vírgula é por causa do parênteses, eu vou explicar depois. Então, olha, pode observar que como o conectivo se então é o principal, a proposição tem que começar com se, certo?
Obrigatoriamente. Tá? Na verdade, você esse se aqui ele é facultativo. Né? Se você não colocar, se colocando o então aqui, fica subentendido que é um se então. Mas geralmente a gente escreve o se, mas ele pode ser facultativo. Se Ana trabalha e Paulo estuda, então Beatriz é dentista. Ok? É dessa forma que a gente escreve. Agora a outra. P, I, Q, condicional com R. Aqui tem um parênteses, né, na outra. Eu vou começar escrevendo isso pelas proposições que está dentro do parênteses? Não. Por isso que eu construí a tabela lá e agora que eu estou colocando na linguagem corrente, né? Porque tinha algumas pessoas com essa dúvida. Aí eu tenho que começar a escrever, então, pelo que está dentro do parênteses, porque já que eu opero primeiro, operação é uma coisa. Na linguagem corrente você vai escrever, o que vai aparecer primeiro aqui é Ana trabalha, depois é Paulo estuda e Beatriz é dentista. Mas como que eu vou diferenciar essa proposição da anterior? Essa proposição composta aqui dessa composta anterior? Tem uma forma de diferenciar isso na linguagem corrente, né? Na escrita do português? Tem. Vou dizer para vocês como é. Então, olha, o conectivo mais forte aqui é a condicional, certo? É a condicional. Só que eu não vou escrever... Desculpa. O conectivo mais forte aqui é o conectivo E. A condicional, se fosse para operar, né, como valor lógico, teria que operar primeiro. Mas na escrita, eu vou ter que escrever o condicional primeiro? Não. Você vai escrever normalmente. Só que essa proposição aqui é um conectivo E, ele não começa com se. Simplesmente isso aqui vai ser assim, olha. Quem que é P? Ana trabalha. E, escrevi Ana trabalha, coloquei o conectivo E. Esta vírgula aqui, olha, que não tem aqui, tá vendo? Esta vírgula aqui significa que essa parte aqui é o principal, ó, o que está antes do E aqui é o principal. Significa que esse conectivo E é o principal. É Ana trabalha e o restante. O restante é um condicional. Aí agora sim, e se. Onde que está o se agora? Está no meio, tá vendo? O se está no meio. Por quê? Porque ele não é o principal. Se ele fosse o principal, ele estaria no início. Aqui ele é o principal, ele está no início. Aqui ele não é o principal, ele está no meio, tá vendo? O se. Mas a ordem das proposições são as mesmas. Tá vendo? Ana trabalha, apareceu primeiro, Ana trabalha. Paulo estuda, apareceu ali em segundo plano, aqui também. Né? Quem é aqui? Paulo estuda. E se Paulo estuda, vírgula. Essa vírgula aqui é do se então. Então, R, né? Então, R. Beatriz é dentista. Beleza? Então é dessa forma que funciona escrever essas proposições na linguagem corrente, dada, né, o que significa cada uma delas, como eu fiz aqui. E, no caso, quando a gente vai operar, colocar o valor lógico, né, determinar o valor lógico da proposição, a gente faz como, se for para construir a tabela, né, como eu construí a tabela ali anteriormente. Beleza? Espero que, né, tenha ajudado aí quem estava com dúvida. Então, sobre hierarquia dos conectivos é isso daí. Então, pessoal, até a próxima videoaula aí. Bons estudos a todos. Se inscreva no canal aí, né, deixa um comentário aí se você não entendeu alguma coisa, né, ou se ainda persiste a dúvida, pode deixar aí no comentário. E ative o sininho aí para receber as notificações aí dos próximos vídeos aí do canal. Então, pessoal, até a próxima aula e bons estudos a todos.